nós vamos meditar nesta noite no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 12, versículos 35 até o versículo 44. Marcos 12, versículos 35 ao versículo 44. E os irmãos manterão suas Bíblias abertas para conferir nas Escrituras se aquilo que o pregador fala é aquilo que está na palavra. O pregador está abaixo da palavra. A igreja está abaixo da palavra. A palavra está cá. A igreja aqui. Nós aqui. O pregador aqui. A palavra está lá em cima. Porque a palavra é o sopro de Deus. Mas ler sem entendimento também não traz frutos. Por isso nós temos que ouvir a pregação e manter nossas Bíblias abertas, os nossos óculos apostos, para conferir na Bíblia se aquilo que ouvimos é aquilo que lemos. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo avançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. O que as pessoas pensam sobre nós é importante ou não é? É muito importante. Nós damos muito valor àquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Eu acho que até em certo sentido isso é muito importante. O que será que as pessoas pensam de você? O que será que as pessoas pensam de você na sua escola? Jovem, criança, adolescente. O que será que as pessoas pensam de você no seu trabalho? Na sua vizinhança? Os pensamentos que as pessoas têm a seu respeito, com certeza, devem lhe trazer alguma preocupação. Para você saber que testemunho você está dando, para que você saiba que tipo de cristão você é, que tipo de crente você é. Antigamente falar que a pessoa era crente era até uma ofensa, né? Hoje em dia é elogio, né? A pessoa diz: você é crente, Felipe? Eu falo: eu sou. Não tem um outro nome? Não, eu gosto desse, crente. Porque Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Então, se Jesus mandou Tomé ser crente, eu também quero ser. Qual Tomé? Ser crente. Nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos, não sobre os pensamentos que as pessoas têm, mas os pensamentos do Messias, os pensamentos de Jesus. O que Jesus pensava sobre si mesmo, o que Jesus pensava sobre os seus inimigos, e o que Jesus pensava sobre uma pobre viúva, e o que tudo isso tem a ver conosco. Claro, nós sempre nos perguntamos, porque a Bíblia é atual, ela fala conosco hoje ainda. Então vamos ver o que a Bíblia fala conosco a partir do momento que Jesus pensa sobre si mesmo. Quando os irmãos leem o capítulo 12, no versículo 34, os irmãos vão se lembrar que após uma excelente resposta
que aquele escriba, que estava próximo do reino, mas não estava no reino, ele dá a respeito do grande mandamento. Ele fala que, de fato, o mandamento é duplo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento, é um mandamento duplo. E aí Jesus fala: você não está longe do reino, você está próximo do reino, mas você não está no reino, porque você erra na maior questão de todas: quem é o Messias? Quem é Jesus para ele? Não adianta amar a Deus de forma genérica. Eu amo a Deus. As pessoas normalmente dizem: quem é Deus para você? Aí é a pessoa mais importante para mim. Quanto tempo você passa com ele por semana? Aí já muda a conversa, porque não é a pessoa mais importante. Na verdade não é. A pessoa mais importante para nós é aquela com quem nós gastamos mais tempo. A coisa mais importante na nossa vida é aquela no qual nós empregamos mais dinheiro. Quer saber se uma mulher gosta de sapato? Abra-lhe o armário, aí você vai ver. Quer saber se o homem é um viciado em jogo? Olha-lhe a fatura. Quer saber se uma pessoa gosta de futebol? Veja quanto tempo ele gasta na frente da televisão vendo jogo de futebol. Quer saber se uma pessoa ama a Deus? Descubra quanto tempo ela passa diante de Deus, e você vai saber se ela de fato o ama. As pessoas que nós amamos são as pessoas que nós gastamos nosso tempo. Porém, aquele homem, embora soubesse qual é o maior mandamento, ele estava próximo do reino, mas não estava no reino, por causa da pergunta de Jesus. Aqui, Jesus já faz a pergunta de forma mais sintética, como narra o evangelista Marcos. Se os irmãos lerem o evangelista Mateus, os irmãos vão ver que a conversa lá é um pouco ampliada. Aqui Marcos está dando um resumo. Em Mateus, Jesus pergunta: o que vocês dizem do Messias? De quem ele é filho? De Davi. Ele é filho de Davi? Aí Jesus passa a dizer o que é ser filho de Davi, de fato, no caso do Messias. Mas antes é preciso que saibamos o que significa a palavra Messias. Messias é o ungido, aquele rei davídico que era esperado desde o Antigo Testamento. E essa palavra Messias é traduzida para o grego como Cristo, e nós conhecemos como Cristo, Jesus ou Cristo, ou Jesus Cristo. É a mesma palavra, só que um em hebraico, outro em grego, mas é a mesma ideia, é a mesma pessoa. O que vocês dizem ser o Cristo? De quem ele é filho? De Davi. Jesus fala: vocês, quando dizem que o Cristo é filho de Davi, o fazem porque há uma esperança messiânica a respeito de um reino cuja ideia, vocês verão, está equivocada. A pergunta, na verdade, é a seguinte: o Cristo é o Cristo porque ele é o filho de Davi, ou ele é o filho de Davi porque é o Cristo? A pergunta, na verdade, é essa. Permita-me explicar. Na cabeça dos irmãos, se pudessem ver seus pensamentos agora, pelos seus rostos iriam ver diversos pontos de interrogação flutuando, como naquelas conversas, daqueles pensamentos das histórias em quadrinho. Veja bem, o que faz de Jesus ser o Messias é o fato dele ser da descendência de Davi? Ou ele é da descendência de Davi para ser o Cristo? Sabe por que é diferente? Porque no hebraico do Salmo 110, que está sendo citado aqui, quando ele diz: se diz o Senhor ao meu Senhor, a palavra, o primeiro Senhor, diz Yahvé.
ao meu Adonai. Para aqueles que estudam um pouquinho mais de Bíblia já estão imaginando o que isso significa. Como pode Davi falar, disse o meu rei davídico, o meu Messias, o meu Cristo, melhor, disse Yahvé ao meu Cristo, ao meu Senhor, ao meu Adonai, assenta-te ao meu lado. E Davi está enxergando isso, e Davi está olhando para isso, ele está tendo essa revelação do Espírito Santo, diz o próprio Jesus. Por quê? Porque ele sabe que o descendente dele, embora seja seu filho, é muito maior do que ele, porque ele não se assenta no trono de Davi, ele se assenta no trono de Deus, porque ele é ungido divino, ele é o Adonai, que se assenta no trono de Deus. Ele não é o Messias para se sentar num trono de ouro na terra, para governar um país minúsculo. Ele é o Messias para se assentar no trono de Deus, para governar sobre o mundo, sobre o universo, para que as pessoas olharem para ele e falarem: Senhor, olha aquela galáxia, e Jesus falar: sim, eu sou o rei dessa galáxia. Para que as pessoas possam dizer: quantas estrelas há no céu, e ele dizer: sim, e todas obedecem o meu chamado, porque eu não sou o rei apenas de Israel, eu sou o rei do Brasil, eu sou o rei da Inglaterra, eu sou o rei da Argentina, eu sou o rei do Paraguai, eu sou o rei da Etiópia, eu sou o rei da China, eu mando na Coreia do Norte, eu sou o Senhor, diz Jesus. É isso que ele está dizendo. O Messias ser filho de Davi significava, nos pensamentos dele próprio, como um sinal, como uma figura, um tipo. Não significa que ele fosse apenas um rei humano para se sentar no trono, para expulsar os romanos e para governar num país que deve ser do que? Do tamanho de Sergipe? Pernambuco? Não é verdade? Ele está sentado no trono para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso diz Javé ao meu Adonai: assenta-te à minha direita, não no trono de Davi lá na terra, simplesmente ou meramente, mas no trono de Deus, para que o próprio Javé, o próprio Pai, diga ao Senhor Jesus: assenta-te aqui, e eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque essa é a promessa do Salmo 110. Essa é a promessa messiânica. Quando Jesus fala: para vocês entrarem no reino, vocês têm que saber quem é o rei. Não basta simplesmente achar: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está próximo do reino, mas para você entrar no reino, você precisa saber quem é o rei do reino, quem é o Cristo, quem é o Messias. Esta semana eu estava vendo uma série, um seriado da Netflix, chama-se A História de Deus. É o segundo episódio, estava vendo o segundo episódio, não terminei ainda, vou terminar qualquer dia. O que está lá na história de Deus? O Morgan Freeman, não se conhece Morgan Freeman? Grande ator norte-americano, grande em diversos sentidos, né? Ele vai entrevistar um rabino, e o rabino corrige, entre aspas, como cristãos, a nossa esperança messiânica. O que diz o rabino? Que os fariseus estão certos. O Messias para Israel, qual que é o papel dele? É construir um templo, é restaurar um sacrifício, é expulsar os palestinos e é reinar não sei quanto tempo, depois morrer, porque ele é humano, não divino. E o mundo não tem visão para o mundo. A Bíblia deles, a Torá deles, começa em Êxodo, não em Gênesis. A promessa deles, atém-se, eu te darei esta terra.
e não serás bênção para as nações. O Messias deles é o Messias dos fariseus. Pode muito pouco e faz muito pouco e pensa somente nos judeus. Enquanto o Messias que Davi enxerga no Salmo 110, ele não se assenta no trono dos homens, mas ele se assenta no trono de Deus, e ele reina absoluto. E João vai enxergar novamente lá em Apocalipse, vendo exatamente isso: vi o Senhor no trono, aquele que está sentado no trono, e há um cordeiro ao seu lado. Basta olhar, basta ler, verifique por seus próprios olhos. Gaste essa semana, compare o Salmo 110 com o livro de Apocalipse, e você vai ver onde está o Senhor, onde está o Messias. Quem é o Messias? Essa pergunta é fundamental. Sem responder essa pergunta, ninguém entra no reino de Deus. Não se entra no reino de Deus por meio de Buda. Buda não tem nada a dizer sobre o reino de Deus. Os hindus não têm nada a dizer o reino de Deus. Eles perseguem o que? A aniquilação da alma. E tantas outras religiões. O Islã não quer o reino de Deus, porque o reino de Deus, segundo eles são conquistados por meio de suas boas obras, e eles são tão pecadores quanto nós. A diferença é que nós somos pecadores redimidos, alcançados pela graça, e o Evangelho é pregado a eles também para que se convertam. Mas o reino de Deus passa por saber quem Jesus é, quem é o Messias, o que o Messias pensa de si mesmo é fundamental. Mas em segundo lugar, o que o Messias pensa sobre os seus inimigos. E a questão é, quando ele está falando no templo e ensinando os seus discípulos e a multidão, nós temos várias possibilidades de inimigos para serem colocados diante de Jesus. Pensem os irmãos comigo, quem nós temos lá? Nós temos os romanos dominando a situação política. Nós temos a família de Herodes, como Jesus colocou em certa ocasião, aquela raposa dominando sobre a Galileia. Nós temos as raposinhas dos herodianos dominando a Galileia. Mas Jesus dirige a sua ira ou a sua acusação contra os escribas dos fariseus. Porque os escribas dos fariseus são os maiores inimigos de Jesus? Por uma razão muito simples: por causa de seu ensino. Não há nada pior para a igreja de Jesus do que um falso ensinamento. Não era à toa que João Calvino falava em Genebra, inclusive de forma que hoje nós enxergamos no século XXI não ser a forma mais correta de tratar o assunto, mas na época era a forma com que Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros enxergavam. Eles diziam que o crime ou o pecado mais sério, para que fosse punido da forma mais veemente, era o pecado da pregação da heresia, porque diferentemente de todos os outros crimes, de todos os outros pecados que atingem o corpo, o pecado da heresia atinge a alma. E o falso ensinamento é de fato o fermento dos fariseus e a coisa mais perigosa para a igreja. Se não vejamos, o bairro mais perigoso da cidade de Paraguaçu Paulista é o lugar onde, segundo informações que me deram, não fui lá pesquisar de casa em casa, mas segundo conta-se na cidade, é o bairro onde há maior número de evangélicos. Aí eu pergunto, o que está sendo ensinado no púlpito dessas igrejas, se suas vidas não estão sendo transformadas? Ouso dizer, falso ensinamento. Pastor, você está julgando. 1 Coríntios capítulo 14, não é 14? Falem, quanto aos profetas, falem 2 ou 3, os demais
julguem. Julgar os profetas não apenas é permitido, mas é uma ordenança do Senhor. Tem muita gente que se esconde atrás de mandamentos que dizem: não toqueis os meus ungidos, para falar heresia, besteira e encher os púlpitos de falsos ensinamentos que vão contra o Evangelho de Jesus. Sim, senhores, vão contra o Evangelho de Jesus. Se o Evangelho de Jesus estivesse sendo anunciado, se discípulos estivessem sendo de fato feitos, o bairro mais evangélico do Brasil, de Paraguaçu, vou falar do Brasil inteiro, imagina se que fosse o Brasil inteiro, de Paraguaçu Paulista, seria o melhor bairro da cidade. Mas o que há de fato é o ensinamento cristão? O que há de fato é o ensino das Escrituras? Ou é simplesmente o anúncio de uma teologia da prosperidade? Ou é simplesmente o anúncio de um evangelho fácil, que não transforma, que não exige compromisso? Basta que a pessoa frequente a igreja. Frequentar a igreja por si só não significa nada. Tem que haver conversão. Hoje em dia não está na moda falar sobre conversão. Faz anos que eu não vejo um pregador falar conversão na televisão, essa palavra, conversão. A Bíblia diz: convertei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados e creiam em Jesus. Transformem suas vidas, abandonem seus pecados. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que roubava agora trabalha, aquele que mentia agora fala a verdade. Meus irmãos, se não for esse o Evangelho, que Evangelho está sendo pregado? Por isso Jesus fala, criticando os escribas dos fariseus, em especial dos fariseus. Por quê? Porque as práticas desses escribas denunciavam exatamente que eles eram dos fariseus. Quais eram? Vestes talares, roupas doutorais, andavam por aí vestido com roupas sacerdotais. Há muita gente que veste uma roupa diferente para mostrar que é mais santo que as outras. E tem uns aí que me parecem beirar mesmo a loucura. Colocam um kippá na cabeça, um monte de roupa judaica, verdadeiros fariseus do século 21. Vestes talares, vestes imensas, para mostrar que eles são superiores. O que mais eles faziam? Saudações nas praças. Eles gostavam de serem tratados por rabi em público. As pessoas sabem que todos chegavam para ele e falavam: ó, rabi fulano de tal. E aí já aproveitava e dava um elogio. Delícia. Não é isso? É disso que eles gostavam. Quem não gosta de elogio? Quem não gosta de uma saudação? Quem não gosta de ser bem cumprimentado? Mas eles não queriam ser cumprimentados por serem amigos das pessoas. Eles queriam ser cumprimentados porque queriam ser reconhecidos como superiores às demais pessoas, porque tinham um conhecimento especial. Que mais? Primeiras cadeiras nas sinagogas. Seria mal comparando aqui o nosso púlpito. O que é que nós somos um púlpito? Para que a gente sente e levante com rapidez e venha aqui à frente. É um lugar de honra e de destaque, tem muita gente que considera assim. Por isso eu mesmo já tinha sugerido em alguma ocasião de colocar até um banco desses que nós temos aqui, um banco aqui, até para entender que está aqui na frente para ficar mais rápido de chegar ao púlpito. Púlpito peça. Mas tem gente que gosta de sentar na frente, gosta de ser reconhecido. Assim eram os fariseus. Primeiros lugares dos banquetes, diziam do seu domínio social. Eles não queriam apenas manipular a praça, manipular a sinagoga ou a igreja, mas também queriam manipular a casa das pessoas e dizer onde cada um iria sentar em referência a si próprio. Sentavam-se na cabeceira. Hoje em dia é cabeceira, vamos aplicar.
Sentavam-se na cabeceira. Que mais? Devoravam a casa das viúvas. Há mais de uma forma de interpretar isso. A mais, me parece que mais bem abalizada, é aquela que diz que como os escribas eram intérpretes da Torá, ou da lei, e pelo fato de a lei ser não apenas religiosa, mas civil, então hoje seria a ação de inventário que se levaria no tabelionato, seja extrajudicial, ou no fórum, sendo judicial, passava pela mão do escriba, que cobrava, dependendo da viúva, generosos honorários, de preferência, dizem alguns estudiosos, uma parte maior que a própria herança. Devorava a casa da viúva, e para se justificar faziam longas orações, porque longas orações para a cultura hebraica da época significa maior piedade. Quanto mais longa a oração, mais piedoso a pessoa era. Então ele fazia uma longa oração e assim estava justificado diante das pessoas. Meus irmãos, o Salmo 110, versículo 1, que Jesus menciona, mostra exatamente que os inimigos do Messias são inimigos de Deus e eles serão destruídos. Eles podem ter o reconhecimento dos homens na terra, mas eles não são reconhecidos no céu. Embora não seja nossa intenção, irmãos, sermos inimigos de Jesus, a nossa postura pode, por vezes, representar exatamente isso. A sua e a minha. A sua e a minha. Quando nos preocupamos excessivamente com o reconhecimento dos irmãos da igreja ou da sociedade, estamos imitando os fariseus. Quando o nosso objetivo não é a glória de Deus, mas a nossa própria glória, e isso na igreja de Cristo, estamos imitando os fariseus. Quando queremos que a nossa palavra tenha autoridade final na igreja, quando queremos ser convidados destacados nos banquetes, ou quando ainda queremos estar em evidência o tempo todo, é porque estamos sendo discípulos dos fariseus. Mas há uma segunda aplicação a ser feita. Notem que o maior perigo para a igreja, no pensamento de Jesus, enquanto uma nomeação de seu pior inimigo, que não é o Estado, que não são os romanos, que não são os galileus, que não são os gentios, é justamente aqueles que têm o ensino deturpado dos fariseus. Diz Mateus, capítulo 23, versículo 3, que Jesus fala que a ética ensinada pelo fariseu devia ser, de fato, ouvida e seguida, mas suas atitudes não podiam ser imitadas. Porque eles falavam, mas não faziam. Sabe aquela história daquele pai que fala: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É a coisa mais feia que um pai pode falar para o filho, é esta frase. É a coroação da hipocrisia. É a pessoa se reconhecer como um hipócrita. Por quê? Porque essa lei vale para você, mas não vale para mim. Mentir é algo que é feio para você, mas em mim é bonito. Então os irmãos avaliem se isso é válido. Isso era exatamente o que faziam com os fariseus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Jesus critica exatamente isso. Mas quando os fariseus estão interpretando o que é o Messias, é preciso ficar longe deles. O fermento deles permanece até hoje. O rabino lá de Israel falou: o Messias para nós é um governante político. Não é o Filho de Deus assentado ao lado do próprio Deus. Davi estava enganado. Davi estava enganado. O que o Messias pensa sobre os pobres? A figura que protagoniza a história do versículo 41 ao 44 é uma viúva pobre. Devia haver naquele instante uma grande fila,
Era a época da Páscoa, as pessoas iam depositar as suas ofertas em 13 gasofiláceos bastante barulhentos, gasofiláceos de metal. Cada vez que uma moeda pingava lá, ouvia o barulho do tilintar das moedas. Para alguns isto é verdadeira música. Aí vinha o rico e depositava, e aí vinha aquele barulho de moeda. Aí vinha outro e depositava, vinha outro, aquela moeda. Mas tinha um outro costume. Além do barulho da moeda, havia um sacerdote em cada um dos gasofiláceos, em cada uma das urnas. Falar gasofilácio para presbiterianos, entende tudinho, não entende? Gasofilácio sabe o que é. Mas quem não é presbiteriano, faz o quê? Aqui nós somos nossos gasofilácios, não sei para onde foi. Gasofilácio é a urna onde põe o dízimo. Aquela urna é o gasofilácio, só que lá era metal. Jogava a moeda aqui, fazia um barulho. E tinha um sacerdote em frente que olhava a quantia e caía lá e falava quanto que a pessoa estava dando. Para quê? Para que o cálculo lá dentro batesse com o que é anunciado na boca. O povo não era preocupado com dinheiro. Aí vinha um sujeito lá com aquela roupa majestosa. Era um fariseu? Provavelmente não, porque os fariseus não eram muito ricos. Era um saduceu. O saduceu era rico. Aí chegava lá e botava aquelas moedas, e aquilo fazia um barulho. Contava não sei quantos segundos a moeda vibrando lá dentro do gasofilácio. Aí vem atrás uma viúva. Como é que Jesus sabia que era uma viúva? Só de olhar. Nisso ele não precisava ser divino, ele podia ser humano, porque as viúvas tinham roupas próprias para viúvas. Roupas de pele, que indicavam a sua situação, pele de animal, que indicavam a sua situação de viuvez, viúva. Vinha ela andando atrás da fila dos magnatas, e na frente vinham os ricos, e atrás vinham os ricos, e ela foi com 2 moedinhas. O texto diz que era um quadrante, era 1/4 da moeda que representava 16 avos de um denário. Denário era o salário de um trabalhador braçal diário. Valia 16 avos a moeda que ela estava dando, da qual ela estava dando o quadrante. Era pouco, não era? A moeda sequer foi ouvida quando caiu no gasofilácio, porque além de ser pouco, era porque a moeda era bem fininha e levinha. Ela bateu, ninguém ouviu o som. Umas pessoas olharam, devem ter falado, coitadinha, que peninha, que dó da pobre mulher, só tinha isso para dar. Aí Jesus chama os seus discípulos e fala: em verdade vos digo. Cada vez que Jesus fala em verdade vos digo, há uma ênfase exagerada que Jesus quer dar naquilo que ele vai dizer. E ele vai mudar a relação no reino de Deus entre o crente e o dinheiro. A partir do que ele vai falar agora, é aquilo que ele imagina como deve ser o dinheiro na vida dos crentes. E ele fala: aquilo que a mulher deu foi maior, acima daquilo que as outras pessoas deram. Por quê? Porque todos deram do que sobrava, ela deu do que faltava. Jesus, que olha não apenas o coração, mas também olha o bolso, ele sabe se quando nós damos o dinheiro no gasofilácio, se aquilo é o dízimo ou não é o dízimo. Ele sabe quanto nós retemos. Pastor, dízimo é coisa do Antigo Testamento, e eu concordo. E agora eu vou falar como é que é o dinheiro no Novo Testamento. Estão preparados? Vamos lá. Zaqueu, 50%, não é 10, é 50. O jovem rico, 100%, não é 10, é 100. Que mais nós temos? A viúva pobre, que foi elogiada, quanto deu? 100%. Até hoje eu não sei porque ela não deu uma moeda, ela deu 2. Por que ela deu 2? Não uma, não sei. Até hoje os comentaristas tentam, mas não acham. Barnabé tinha uma propriedade. A propriedade que ele tinha, ele vendeu e deu integralmente.
Ananias e Safira tentaram reter, mentiram ao Espírito Santo e em razão disso morreram. Pena de morte. O que mais nós temos? Em Atos dos Apóstolos, os irmãos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, à medida que cada um tinha necessidade. Não é 10%, é 50%, é 100%. Vamos voltar para o Antigo Testamento, é melhor? Isso que ele dizia era meu avô falava. Meu avô era pastor da Assembleia. Ele dizia: Felipe, as pessoas às vezes chegam a mim e falam: nossa, mas eu não vou entregar o dízimo porque isso é coisa do Antigo Testamento. Eu falo: então vamos para o Novo Testamento. Talvez você ache mais interessante. Aí as pessoas dizem: não, vou voltar para o Antigo Testamento que está melhor. A relação do dinheiro com o crente no Novo Testamento não está naquilo que é dado, mas naquilo que é retido. Deus olha o que vai, mas Deus olhou o que ficou. Deus olha se você deu a sobra ou se você deu aquilo que você tinha falta. Deus olha a sua fé. Não vou dar porque vai me faltar. Sabe por que vou dar porque não vai me faltar? Porque eu não creio que Deus vai me sustentar. Então eu vou dar do que sobrar. Meus irmãos, é disso que o texto fala. Davam do que sobravam e recebiam os elogios dos homens. Mas o Cristo que olha o coração e o bolso, ele viu não apenas o quanto ela deu, mas o quanto ela reteve. Quanto ela reteve? Nada. Algumas distorções, porém, são necessárias, urgem a correção. É necessário corrigir. Por que, como diz Wiersbe, quem é o Wiersbe? Warren Wiersbe, ele é dispensacionalista. O que é dispensacionalista? É aquela pessoa que acha que o Antigo Testamento não está em vigor, perdeu sua eficácia. Nós estamos na era em que o Antigo Testamento não se aplica. Essa é a nossa posição? Não. Mas mesmo ele, que é dispensacionalista, ele fala: o dízimo é um bom começo, porque a contribuição no Novo Testamento é muito maior. Muito maior. Basta ler o Novo Testamento. Que questões aqui são necessárias de corrigir? Primeiro, isso mostra que nossos bens devem ser empregados para a glória de Deus, e não apenas o dízimo que entregamos na igreja. Devemos entregar o nosso dízimo? Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que crê que dízimo é para ser entregue, e é para ser entregue nos tempos atuais. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é adepta da teologia do pacto. Então ela tem uma interpretação que é diferente dos dispensacionalistas. Mas ela crê também que o que sobra, os 90% que eu retenho para mim, deve ser usado para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não apenas o 10% que eu entrego, que eu devolvo a você. Tudo mais. Os 90%, tudo. Meu carro, minha vida, minha roupa, meu tempo. Tudo para a glória de Deus. O que mais nós temos? Que a generosidade é elogiada por Jesus. Jesus elogia a generosidade e não está preocupado com aqueles que dão do que sobra. Pode ser 2 milhões, deu do que sobrou. Fidelidade não tem. Generosidade não ouve, porque qualquer um dá o que sobra. Qualquer um dá o que sobra. Agora o fiel dá daquilo que lhe faz falta. Dinheiro no reino de Deus possui outro papel. A prosperidade não é sinal de fidelidade. É possível ser fiel no pouco. Pastor, vou esperar ganhar 10 mil para entregar o dízimo, porque R$1.100 faz falta. Quem ganha 10 mil vai poder dizer se depois R$1.000 também vai fazer falta. É óbvio que vai fazer falta. Sempre faz falta. É difícil entregar o dízimo. É difícil para o pastor entregar o dízimo. Porque pastor é homem também, é carne também. Quer pegar o dízimo e administrar, né? Pensa, podia bem comprar um terno novo.
Não, vai entregar o dízimo. Prosperidade não é sinal direto de fidelidade. Dízimo de R$100 vale mesmo que R$1.000, vale mesmo que R$10.000, vale mesmo que R$100.000. Mesma coisa. O que vale é a proporção. É aquilo que eu retenho, não tanto aquilo que eu dou. Estamos entre aqueles que fazem oposição. Eu estou entre aqueles que exigem tudo para enriquecer os donos da igreja. Não, senhor. Dízimo não é para enriquecer pastor. Dízimo é sinal de fidelidade do crente. Não é para enriquecer pastor. Há um comentário, um zum, por aí, os irmãos já devem ter ouvido, que dízimo é para dono de igreja comprar boi, comprar vaca. Isso não está na Bíblia. Isso é contrário à Bíblia. Dízimo não é para enriquecer pastor. Dízimo não é para enriquecer a liderança da igreja. Nós estamos entre aqueles que fazem veemente oposição à teologia da prosperidade. Dízimo não é troca com Deus. Você não dá 100 porque você quer receber 10.000. Você dá 100 porque você já recebeu. Primeiro você recebeu, depois você deu. Primeiro você foi abençoado, depois você compartilhou. Generosamente. Dar do que sobra não impressiona aquele que vê o bolso e o coração. Meus irmãos, é corrente, muitas pessoas, não todas, há exceções, toda generalização é complicada, mas é corrente que pessoas que pouco contribuem, muito exigem. É preciso ter coerência, irmãos. Às vezes a gente quer tirar do cofre, mas não quer pôr. É preciso ter coerência. É preciso que nós tenhamos jogo aberto com relação ao dinheiro da igreja. Parece um assunto proibido, um tabu. Nós vamos parecer neopentecostal. Não vamos parecer, porque nós não estamos trocando as bênçãos de Deus por dinheiro. Mas é preciso olharmos para essa viúva pobre e ver que ela foi elogiada por Jesus, não porque deu muito dinheiro, não é isso, mas porque o seu amor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O Shema, que era proclamado todo dia pelos judeus, aquela mulher honrou, os outros não. Aquela mulher cumpriu, os outros não. E a sua história é contada em toda a terra, inclusive aqui no Brasil, em Paraguaçu Paulista. Meus irmãos, 3 pensamentos que são essenciais, nós não podemos fugir, são inescapáveis. O que o Messias pensa sobre si mesmo, o que o Messias pensa sobre seus inimigos, e o que o Messias pensa sobre dinheiro, sobre os pobres e sobre contribuição financeira na igreja. Os irmãos já pensaram que Jesus pensa a seu respeito e a meu respeito com relação a essas coisas? Eu espero, meus irmãos, que essa semana muitos de vocês percam o sono. Eu espero honestamente que vocês fiquem lutando com seus travesseiros e com Deus. Eu espero que vocês olhem para si mesmos e falem: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu espero honestamente. Pastor, você sabe quem é dizimista e quem não é dizimista na igreja? Não sei. É a única lista que eu faço questão de não ver, é essa lista. Eu não sei quem é dizimista e quem não é dizimista. Se a pessoa não me falar, não sou dizimista, eu não sei. Se é, eu não sei. Se não é. Até para poder falar como eu estou falando aqui. Não sei quem é e quem não é. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Quem é o Messias para você? Cuidado para não se tornar como os inimigos de Jesus. E tenha uma real clareza a respeito do que é dinheiro no reino de Deus, na sua vida e na vida da igreja. E que assim Deus nos abençoe. Amém.